Mas assim, a gente vê a importância dessas funções hoje na sociedade, né? Uhum. Hoje a sociedade precisa de um pai. E aí entra entre esses dois políticos aí, os dois anteriores, essa guerra de, né, Bolsonaro e Lula, todo mundo quer o pai. Um amigo falou: olha, o pai Lula. Não, é Bolsonaro, é Bolsonaro. Então tá todo mundo buscando um pai, né? E aí a gente vê o Brasil falando bem assim: não, ele não é meu pai. Não, esse é meu pai, sim. É muito interessante quando a gente joga para esse olhar psicanalítico de falar assim: não, eles estão buscando um pai. Então, o Brasil, a sociedade brasileira está buscando a lei, aquele que vai fazer um interdito, ou aquele que vai liberar, né? Será que o meu pai vai deixar a gente sair? Olha, você me chamou pra balada, vou pedir meu pai, porque minha mãe não vou pedir ela, né? E tal, porque minha mãe já falou que por ela eu não vou, que ela não vai me dar dinheiro. Vamos ver se meu pai vai deixar? Será que meu pai vai ser permissivo? Vai ser liberal? Né? Então tá todo mundo buscando esse pai. A gente vem de uma cultura patriarcal e pensar a sociedade fora dessa cultura é muito difícil pensar, né? Porque a gente pensa, eu tenho até um livro lá comigo que fala dos 2.600 anos aí de criação de patriarcado, e aí por isso que a gente fala desse pai, porque por isso que Lacan traz, né? Não, não é o pai no sentido do imaginário, né? Papai, pai, homem, mãe. Não é a função, né? São as funções que são executadas e se não há essas funções, a pessoa ela sofre de algumas questões, né? Eu recebi uma ligação de uma pessoa, né? Antes de vir para cá, e aí falou: Olha, eu atendi alguns tempos atrás, né? Alguma pessoa, e aí essa pessoa está internada hoje, né? Tá tá lá num lugar assim, um hospital psiquiátrico e tal, inclusive tem que ir lá. Mas a gente vê, e eu já atendi essa pessoa e eu vi que tem a ver com uma questão de pai. Desculpa, gente. É, tem a ver com a questão da função mesmo, né? Se é a mãe e a criança ela fica ali, né, presa, uma presa a outra, corre o risco ou da mãe, né, ou do filho ali. É, nossa, gente, hoje Mas se a gente pensar numa formação estrutural, né? Porque o aparelho psíquico da criança, aham, ele tá em desenvolvimento, né? sim. Então, esse ambiente a qual essa criança tá ali de tensão, esse ambiente Uhum, ali, é um ambiente que vai criando traumas uhum, psicológicos, ele vai criando, e o trauma, ele mexe com a estrutura, né? E depois que que a uhum, estrutura tá formada, é aquilo ali. Ou tá na casa uhum. da neurose, da perversão ou da psicose. Só que aí, trabalhar com estruturas, é interessante a gente já ver como que essa função materna e essa função paterna está contribuindo também para a estrutura mental daquela criança, né? Como que o aparelho psíquico daquela Porque é o criança está se olhar dessa desenvolvendo. criança. É como essa criança viu essa. Aí você falou de castração, a gente vai para o Édipo. O Freud, inclusive, fala muito disso, né? Que quem não acredita, vamos dizer assim, no Édipo, ali que vai definir quem se torna psicanalista e quem não se torna psicanalista. Mas o que que Freud queria dizer com isso? O que que Freud estava querendo dizer com essa coisa do Édipo? E aí é mais nessa linguagem, é a questão da linguagem, né? Quem tem o poder, quem tem quem tem a fala, quem tem quem tem o poder é quem está ali com a fala. Porque é a fala que faz o nosso inconsciente. Então, essa criança, esse indivíduo, ele está em construção. Então, por isso que é importante, e Mas aí a gente mas fala. eu acho interessante, você falou da fala, eu acho interessante que nesse processo da criança ali, a fala, ela ainda não existe, não existe essa palavra, falada, Mas não é linguagem. palavra, Sim, né? mas existe, mas aí, como que a gente vai traduzir o inconsciente em uma palavra? Vamos pensar assim, né? A gente vê esse afeto. Vamos pensar no afeto, na Uhum, clínica do afeto. Esse afeto está lá. Esse grande iceberg. Vamos pegar o exemplo de Freud, né? Do exemplo do iceberg. O inconsciente é aquilo que está lá afundado. A gente está vendo só um pedacinho que está aqui. O uhum. pré-consciente está aqui, né? Mas o consciente está aqui, mas o grande pedaço desse iceberg ele está afundado. E o afeto está aí. Vamos pensar nesse afeto assim, gigante. O que nós vemos de emoção, de sentimento, de fala, eu vejo como fragmentos desse afeto.
Às vezes você sente algo, mas você não consegue nomear aquilo Mas é por com isso que, palavras, linguagem, então, mas falado, é né? por isso que a função materna é importante, Sim, porque é a mãe que fala, você tá com fome, isso. você tá com sede, olha, não faz isso, seu pai tá vindo, tá vendo. Mas Ela aí, executa essa função mas nesse aí sentido. a mãe a gente sabe que ela vai trazer isso daquilo que tá no inconsciente dela. Né? Ela vai trazer uma demanda daquilo que é para ela. Eu acompanhei uma mãe, uma filha, e acompanho até hoje, faço parte ali do convívio da família. Então, quando essa criança, a gente falamos da Barbie, né? Quando essa menina fez 6 anos de idade, a mãe foi lá, comprou um monte de boneca da Barbie, fez a coleção bonita. Aí a menina tava lá no silêncio, quando ela chegou no quarto, a menina tava riscando, cortando o cabelo das bonecas, depredou as bonecas. E ela entrou no desespero tanto, aí quando eu fui entender, ela deu daquilo da demanda dela, porque o pai, lá quando ela tinha 6 anos, ao abandoná-la, havia prometido uma boneca para ela. Então, a demanda era dela, aquela filha nunca entendeu. Ela sempre teve bonecas, ela sempre teve Barbies, mas olha o simbólico. Quando ela fez a idade, que quando o pai dela prometeu a boneca, ela foi lá e deu pra filha. E a filha reagiu. Então, Era mas só mais uma. aí foi uma palavra. É a palavra que foi operante aí. E o que que significa esse simbólico desse pai? Esse abandono desse pai. E aí ela deslocou esse afeto para a boneca. Entende? Então, é igual o que eu ouvi de alguém essa semana, bem assim, né? Não, mas eu tomo determinado remédio, esqueci o nome do remédio aqui, mas eu tomo determinado remédio, eu não tenho emoção. E aí Tá tomando Prozac pra ir? não sei o nome do remédio. E aí eu falei assim, gente, como assim? Não tô ouvindo, não tô tendo emoção. Aí eu falei, mas quando você briga com suas irmãs e tal, a emoção ela existe? Aí ela riu, a pessoa riu, porque sim, não existe. Existe essa coisa do remédio aniquilar essa emoção, Não, que eu saiba, eu né? acho que não Então, existe ainda. assim, são questões aí você tem que perguntar, tem que refletir, né? O porquê de algumas reações. E aí sempre está ligado, e por isso que a gente fala na psicanálise, né? Porque todo mundo fala, nossa, os psicanalistas tudo quer voltar, né? Tudo quer ir lá para a infância, tudo quer entender a infância. Mas é porque é ali que está sendo a sua construção psíquica, ela acontece ali na sua infância. Então, se eu estou fixada, por exemplo, se eu tenho questões muito sérias na minha fase adulta com dinheiro, por exemplo, que todo mundo hoje, né, quer ter dinheiro, inclusive eu, quando a gente tem esses problemas de finanças, não sabe controlar, não sabe nem gastar e nem ter esse dinheiro, enfim, há um exagero para ambas as partes, aí a gente vai falar, mas de onde vem isso? Aí vem a psicanálise e fala: olha, se você tem questões com o dinheiro, provavelmente tem uma questão com sua produção. Que produção é essa? Ah, sua fase anal ali, quando você tinha aí essa retenção e essa soltura dos seus esfíncteres, né? Então, quando a gente está falando de lidar com o dinheiro, a gente está falando da nossa primeira. Da nossa Como que foi a segunda, né? reação da sua mãe ali quando você foi o seu primeiro cocôzinho ali, né? E não é Como que só foi? isso, é tipo assim, se eu fui uma criança que tive problemas, né? Se minha mãe, por exemplo, ou quem cuidou de mim, me deixou ali Sujo também, sem sujo, trocar, sem né? trocar. Outra questão que apareceu também para mim, e aí eu tenho trabalhado, é que tinha a mãe e a criança tá ali, ligada. A criança tá com um problema, não quer soltar essa mãe de jeito nenhum e tá ali, tá tendo essa dificuldade. A criança já tem uns 8 anos. E aí, conversando com essa mãe, eu comecei a investigar, investigação, vai, investigação. E ela me conta assim: olha, essa criança, ela, quando ela nasceu, a ter X meses, quase um ano, eu dava mama essa ininterruptamente, o tempo todo eu dava mama, eu dava mama, eu dava mama, eu dava mama. Sei que no final, eu olhei assim, eu falei, essa criança ainda tá mamando no seu peito, né? Não houve esse desmame. E essa criança está com dificuldade de ter esse desmame a hoje.
né? Então, assim, olha como que são representações que ficam é o que você falou, a palavra a gente esquece o que está no consciente, mas o Talvez a afeto, ele gente. fica ali Isso. O afeto ele registrado. fica registrado, mas talvez você não tenha uma palavra para narrar aquele afeto, para expressar aquilo que você está sentindo, porque o afeto ele tá ali registrado no seu inconsciente. Eu gosto muito daquele texto, né? É o Pente de Freud, ou Pegadas Minêmicas, onde ele estava de férias ali na praia andando e ele viu que as marcas do pé dele ficavam ali na areia. Oh! Todo mundo sabe isso, que já foi na praia, né? Mas ele falou: olha, como essas marcas do caminho que eu já passei ficou marcados ali na areia, também acontece assim no nosso aparelho psíquico. Há marcas que ficam ali. Mas às vezes você acha que é besteira, às vezes você nem lembra. Mas o afeto fica registrado. E o afeto, às vezes, não é um sentimento só. E esse afeto ele pode ser fragmentado, né? Ele pode ser esmiuçado, esfarelado em mil, sei lá. Eu acho interessante quando a pessoa ela tem ela é aquela pessoa que todo mundo confunde com o bipolar, que é o cíclico, né? Que vem tudo no momento só. Vem a raiva, vem a tristeza, vem a alegria. É aquela pessoa super cíclica, né? Porque ela tá sentindo tanta coisa ao mesmo tempo, mas às vezes o afeto é o mesmo. É o mesmo afeto que tá trazendo aquele ramo de sentimento, de emoções, né? Aquela montanha russa toda, né? Porque ela não tá sabendo administrar aquilo ali. Olhar pra dor é fácil? Não. Olhar pra dor não é fácil, gente. Olhar pra dor, né? Pra dor do abandono, pra dor do, sei lá, a sua dor que você tá sentindo aí agora, não é fácil, porque a gente não quer sentir dor. A gente quer logo tomar um remédio, a gente quer fugir da dor, né? Então, olhar, fazer análise é olhar pra nossa dor, sentir essa dor e o que que eu vou fazer com essa dor? Né? Como que eu vou elaborar? Como que eu vou ressignificar essa dor? Ah, mas ainda tá doendo e talvez vai doer a vida inteira. Mas como que eu vou aprender a viver mesmo com essa dor, né? Então, são processos. Por isso que a análise é algo libertador, nos liberta dessa dor, né? E a dor maior é essa dor desse afeto que está registrado lá. A gente pode falar é uma dor emocional. Não, emocional acho que é simplificar o afeto. O afeto é muito mais do que uma emoção, do que um sentimento. É algo que está além até de nós mesmos, né? Então, afeto é aquilo que mexe com a gente, é aquilo que você sente, você fala, eu não consigo expressar o que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo, sei lá, uma angústia, uma tristeza, uma raiva, tudo junto e misturado, né? Mas aí vamos nomear, vamos começar a ter contato com isso que está mexendo conosco, como você falou perfeitamente aí da fase anal, né? Dessa nossa produção. Como que é a nossa produção no nosso trabalho e como que a pessoa, como está fixada na fase anal, isso reflete no trabalho dela, né? Como que essa produção, às vezes a pessoa não para em faculdade nenhuma, começa um curso, termina outro, fala, olha aí a produção dela, né? E essa oralidade, como a gente gosta de falar muito, né? Olha aí, estamos lá fixados na fase oral, daquilo que a gente está falando. Que fala é essa, né? Que fala essa que não se esgota, porque é um afeto que está registrado lá, que não tem uma palavra para narrar esse afeto. Isso que eu estou sentindo, isso que está aqui, vamos falando, né? E uma fala ininterrupta, né? Então, tanto na oralidade, tanto na fase anal, né? Qual outra fase mais? Oral, fálica, Fálica. A fálica tá mais. latência. Latência é aquela coisa mais, né? Mais light. Mas assim, a gente vai vendo a importância da gente entender as fases e da importância de você entender aí que até os 7 anos de idade, né? Onde essa personalidade, essa coisa vai estar pronta ali, né? Eu penso que até os 12 ainda a pessoa está na construção Mas todos nós da estamos em personalidade. Mas construção assim, do reforço disso aí, é, é, né? é, Só que assim, a é, personalidade, ela é constitutiva, só que a gente não pode falar aqui porque fechar nada, porque às vezes a idade cronológica não acompanha a idade mental. Então a gente tem que pensar nisso também. Às vezes a idade mental daquela criança, ela vai fechar lá com os 9, 10, 11, 12 anos, né? Então a idade mental nem. E isso não é um problema, né? A idade mental não acompanhar a idade cronológica. É o ritmo de desenvolvimento daquela criança.
Por isso que hoje eu sou muito assim, eu fico assim, você tem TDAH, você tem DD, não sei o quê, você tem não sei o quê, você tem isso aqui, você é autista, você tem Asperger, você tem aquilo. Tá, o que que eu vou fazer com isso? Porque você taxa a pessoa, não, vamos acompanhar. Podia fazer igual o psicopata. Eu acho que o que a sociedade faz com a psicopatia deveria fazer com todas aquilo aquilo que é ser diferente, né? Pela sociedade. O psicopata não vai só fechar com a psicopatia lá depois dos 18 anos? Por que que não vai fechar o laudo? Ele é acompanhado, né? Ele tem um acompanhamento psicológico quando descobre e tal. Ele vai sendo acompanhado. Aí com 18 anos é que vai fechar. Com 21, 18, dependendo da lei de determinados países, né? Tá, e por que que não vamos acompanhando? Essa pessoa tem uma particularidade que vamos acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Sem taxá-la, porque ela fala, não, você é gueto, você vai pro gueto dali, né? Eu acho muito importante você saber. Eu tenho isso. Mas você saber, você entendendo. Você saber para saber, eu tenho um nome. Vamos pensar no nome aí. Eu tenho, sei lá, um azul. Eu tenho a doença azul, né? Tá, o que que é a doença azul? Como que é isso? Como que eu vou me entender dentro dessa questão, dessa particularidade que é minha, né? Então, a gente se entender é fundamental. Eu acho assim que evitaria o autopreconceito, que as pessoas pensam assim, meu Deus, acho que eu sou muito diferente. Todo mundo já se vê diferente. E é um susto quando a gente vai estudar e falar assim, meu Deus, eu sou diferente. Eu tenho que entender isso aqui, esse comportamento meu. Eu tenho que entender por que que eu falo assim, por que que tal. Tenho TDAH. Tá, ok. Eu preciso de uma intervenção psiquiátrica, remédio para alguma. Tem mais alguma outra questão? Eu acho assim que a multidisciplinaridade, né? O psiquiatra, o neurologista, a terapia, tudo faz parte de um processo único. Mas eu não sou doido, eu não preciso de psicólogo. Eu não preciso de terapia. Eu não preciso de neurologista, não preciso de psiquiatra. Então, foi se criando muito preconceito em cima dessas coisas e as pessoas hoje têm dificuldade até de falar. Fui na casa de uma pessoa que estava indo do psiquiatra. Eu vou no meu médico. Você fica aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto com umas 2 horas, eu tô aqui de volta. Falei, mas que médico? Não, meu médico. Falei, que médico que é? Aí a filha da vai no psiquiatra. Eu falei, qual que é o problema de falar que vai no psiquiatra? Eu não quero, Deus me, as pessoas vão achar que eu tô doida. Então a gente negligencia demais a nossa saúde mental, né? É importante ir no psiquiatra. Qual que é o problema? Se tem alguma questão química, se precisa de uma intervenção, né, com medicamentos. Então, voltando lá nas fases, a gente vai vendo a dificuldade que é, né? Da gente entender. E qual que é o problema? As pessoas confundem muito e ficam perdidas ali no meio, em meio a si mesma e não querem se entender. Eu acho que análise é autoconhecimento, sim. É um mergulhar dentro de si, é olhar para suas dores, é elaborar, é ressignificar, é entender onde que você está fixado. Tá, eu estou fixado na fase oral. Estar na fase oral, é o que eu ia falar aquela hora, também nos fala também de obsessão, de compulsão. A compulsão alimentar. O vício em jogos. O alcoolista, na drogadição. Tá ali, tem a ver. Mas qual que é a raiz disso? Aí a raiz de tudo isso vai falar assim, qual que é a estrutura que foi formada a partir dessa fixação? É uma estrutura perversa? É uma fixação sexual, né? Vamos ver, como que é essa estrutura? É uma estrutura só? É só uma compulsãozinha, né? Mas isso tudo é a função, quem executa essas funções, porque a gente, como diz a psicanálise, a gente é uma tábula rasa, não é isso? A gente não nasce, a gente é um bolo de carne, a gente não nasce pronto. Então a gente é vamos dizer assim, a psicanálise ela é pré-determinista, né? Vamos dizer assim, nós temos ela é determinada, né? A gente tem essa determinação, infelizmente. Mas aí a gente tem várias possibilidades, e a análise talvez seria, ou seja, apresentar a gente as possibilidades que a gente tem diante disso que está dentro da gente, que é esse vendaval, essa inconstância que a gente tem dentro da gente. Então, a análise é essa possibilidade, é
é apresentar para você, olha, essa é a sua estrutura, né? Você tem essa estrutura, mas e aí, o que que a gente vai fazer, né, com essa estrutura? E você tem caminhos. E aí a pessoa, através dessa busca, desse autoconhecimento, ela vai entendendo que ela consegue lidar com isso, ou minimamente lidar com isso, porque a gente não propõe uma cura, a gente não está aqui para propor cura para ninguém, mas a gente está aqui para fazer uma reflexão e talvez aliviar essas dores,